Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal da EBS Card Brasil, mostrando hoje para vocês como jogar Dragon Ball Super Card Game, mas hoje vamos falar sobre o novo, sobre o Fusion Worlds. Então, vamos para a vinheta. Pessoal, primeira coisa para a gente entender do jogo é saber quais são as cartas principais que a gente vai usar. Entre elas, a primeira que a gente vai falar é o Leader Card, ou a carta de líder. Todo mundo tem um líder no baralho, ele não pode ser trocado no campeonato, nem se eventualmente a gente tiver um side deck, ele vai ser sempre fixo. O líder é uma carta de dupla face, que não tem poder de combo no canto esquerdo da carta, mas tem o seu próprio poder no canto superior. Tá? Aqui a gente dá o exemplo do Cooler, mostrando os dois lados dele. A outra carta que a gente tem é o Battle Card, ou monstro, ou carta de combate. Então, a criatura que a gente tem no card game Dragon Ball é o Battle Card. Se vocês perceberem, ele tem no canto superior direito um poder, no canto superior esquerdo um custo, tem o nome embaixo, um efeito no meio, e no lado esquerdo da carta tem um +0, que é o combo power dele. Diferente da terceira e última carta que a gente vai falar agora, é o Extra Card. O Extra Card é o poder, a magia, a spell, o evento. Basicamente, são cartas que não vão entrar em campo, vão ser ativadas diretamente para o cemitério ou para drop, como a gente fala. Então, vocês já entendendo quais são as cartas, a gente já está muitos passos na frente. E a próxima coisa que é importante vocês verem, quais são as cores do jogo. Nesse primeiro momento, nós temos 4 cores. O azul, o que a gente vai chamar de blue, no caso da sigla a gente usa a letra U. O amarelo ou yellow, a gente usa a letra Y. O G, que é o verde de green, e o vermelho, que a gente usa a sigla R de red. Por que no blue a gente usa o U? Porque já foi prometido que nas próximas coleções teremos uma quinta cor. E essa quinta cor vai ser, a princípio, o preto, no qual nós vamos usar o B de black para falar sobre a cor preta. Então hoje nós temos 4 cores, mas teremos uma quinta cor em breve. Bom, falando um pouquinho sobre a anatomia da carta, o principal que a gente vai ter que entender é o Battle Card. E aqui está um Beerus para a gente falar um pouquinho. Primeira coisa, esse número no canto superior esquerdo, ele é o custo de energia que você precisa para jogar a carta. Então você precisa de 5 energias para jogar esse Beerus. Só que do lado tem 2 bolinhas vermelhas. O que isso significa? Das 5 energias que você vai pagar para jogar o Beerus, obrigatoriamente 2 delas precisam ser vermelhas, tá? Pode ser que a gente tenha uma carta que todas as energias têm que ser específicas, pode ser que tenhamos cartas que nenhuma energia pode ser específica. Por enquanto, no Dragon Ball Fusion World, você vai montar os decks de uma cor que seja a mesma cor do líder. Então, a princípio, esses custos específicos vão ter pouca relevância nesse primeiro momento. Mas, potencialmente, virão líderes de 2 cores, cores que vão trabalhar aí com, às vezes, dual color. E então, é importante a gente entender o que é o custo específico. Nesse canto superior à direita é o poder da carta, é o desempate dela em combate e o quanto que você precisa superar para vencer ela, tá? Então, no caso do Beerus, uma carta forte, 35.000 de poder. Aqui na lateral é aquele combo power que eu falei. Quando eu descarto essa carta da minha mão durante um combate para aumentar o poder de quem está batalhando, esse Beerus dá 0, ou seja, ele não ajuda muito, mas basicamente esse vai ser o número que nós vamos somar durante o combo. Aqui são os efeitos da carta, é o texto dela. Vocês vão perceber que nas próximas coleções, as keywords, que são essas caixinhas hexagonais roxas como critical, elas não vão ter mais explicando depois o que é o critical. A gente vai ter que saber de cor, até para diminuir o texto das cartas. Mas, basicamente, se você tiver um efeito de negue os efeitos de uma carta, é tudo isso que está nessa caixona verde que eu coloquei por último, que vai ser negado. Aqui é o nome da carta, no Dragon Ball Fusion World. Todas as cartas têm o nome do personagem, elas não têm um nome, como era no Masters, por exemplo, Beerus, o Rei, ou Deus da Destruição, Beerus, vencendo o seu medo, algo do tipo. Aqui é basicamente só o nome do personagem. E logo embaixo tem o que a gente vai usar bastante, que são as traits, as características dele. Esse Beerus ele tem 2 traits. Uma, Deus da Destruição, God of Destruction, e a outra, Universe 7, Universo 7. Isso aqui vai ser muito útil às vezes em buscas, em efeitos, às vezes para você sincronizar com alguma outra carta, fazer algum
algum tipo de maracutaia para ter vantagem. Então, são os traits que nós usamos. Então, agora que vocês já conhecem a anatomia da carta, vão pensar em montar o deck. E aí, como montar meu deck? Quais são as regras de deck building do Dragon Ball Fusion World? Primeiro, a gente escolhe um líder, né? Parece óbvio, mas é importante a gente sempre frisar que o líder ele é fixo, ele é muito importante que vocês entendam que você não vai trocar de líder de uma partida para outra, tá? Depois a gente vai pegar de 50 a 60 cartas entre Extra Cards e Battle Cards para montar o nosso deck. Eu vou fazer vídeos mais para frente ensinando um bom deck building, como você aperfeiçoar sua técnica de deck building, mas a princípio vou dar o básico para vocês entenderem, e aí com o tempo a gente melhora a sua qualidade de jogo. E a outra carta que eu vou colocar aqui, que nós também colocamos uma, é o Energy Marker. Os Starters Decks todos vêm com um Energy Marker. Basicamente, é uma carta que quem vai usar é só o jogador que jogar em segundo. Ele vai ganhar uma só por jogo. Mas é importante a gente ter uma, até para usar, mas enfim, se não tiver para usar um token, não tem problema. O Energy Marker eu vou explicar daqui a pouquinho para que ele serve. Mas basicamente o deck são 50 a 60 cartas, mais o líder, mais um Energy Marker. E, importante, no Dragon Ball Fusion World, diferente do Dragon Ball Masters, mas lembrando muito One Piece, você tem que montar o seu deck com cartas apenas da cor que o seu líder é. Então, se eu tenho um líder amarelo, como esse cooler, todas as cartas do meu deck têm que ser amarelas. Tá? Se o meu líder for vermelho, todas as cartas têm que ser vermelhas, e assim por diante. Diferente do Dragon Ball Masters, onde a gente conseguia ter um líder de uma cor, o deck de outra, e assim por diante. Certo? Então, vamos pro próximo, que é basicamente como jogar. Primeiro eu vou mostrar para você as áreas do jogo, né? Então se você for ter um playmatch ou se você for entender, colocar as cartas na mesa, como que elas têm que ter sua disposição. E também vou mostrar como seria um primeiro turno de jogo, e aí vocês vão já aprender a começar a jogar. Então, dentre as áreas, a primeira delas é onde fica o seu líder, a gente chama de Leader Area. Então o líder ele fica numa área só dele, tá? A outra área que também que logo no começo do jogo a gente usa seria a Deck Area, onde fica o seu deck. E na sequência nós colocamos as vidas na Life Area, né? Ou Prize Area, como alguns vão chamar, mas o nome oficial é Life Area. E claro, se a gente falou que uma das principais motores do deck são os Battle Cards, ou as criaturas, eu tenho que ter a Battle Area, onde os Battle Cards ficam. Curiosidade que na Battle Area também ficam os fields, os campos, então a gente também vai colocar nessa mesma área. Nós temos a Energy Area, onde a gente vai colocar as nossas energias, a Drop Area, que é o famoso cemitério, Grave, e a Combo Area, onde nós vamos colocar as cartas que nós queremos combar para aumentar o poder ofensivo ou defensivo durante o combate. E eu também tomei a liberdade de colocar uma área que ainda não existe no jogo, mas com a vinda do preto, pelo que nós sabemos, terá, que é a Warp Area. A Warp Area nada mais é do que uma área como se fosse um exílio, uma outra dimensão. Isso usualmente é a mecânica do preto. Então eu coloquei aqui, provavelmente ela vai existir na próxima coleção, e ela vai ficar logo acima da Deck Area, tá? Bom, para começar o jogo, eu primeiro coloco meu líder e meu baralho nas áreas respectivas e a gente sorteia entre o adversário e você quem vai começar. Então pode ser jogando dado, tirando pedra, papel, tesoura, para o ímpar, tanto faz. Aí decide-se quem vai ser o primeiro. Eu ganhei no pedra, papel, tesoura, no dado, eu escolho quem começa, tá? Aí eu compro 6 cartas após eu embaralhar e meu adversário cortar. Essas 6 cartas eu decido se eu quero elas ou não. Se eu quiser, eu fico e o jogo começa para mim. Se eu não quero, eu posso devolvê-las ao baralho, embaralhar de novo e comprar mais 6. E aí eu coloco ali embaixo como se fosse a nossa mão e a partir desse momento nós vamos começar a jogar. Então esse Goku vai ser o player a jogar primeiro. Então quando a gente vai começar a primeira coisa, a gente vai colocar 8 vidas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidas e nós não vamos comprar carta no primeiro turno do primeiro jogador. A gente já começa na Charge Phase, que seria colocar uma energia. Como funciona a energia no Dragon Ball? Qualquer carta na sua mão pode virar energia. O único detalhe é que ela estando lá, provavelmente ela vai perdurar com energia o resto do jogo. Você não vai voltar para sua mão ou para o campo. A princípio, não temos essa mecânica. Talvez mais para frente.
E aí, como que eu mostro que aquela carta virou uma energia? Eu coloco ela na Energy Area de ponta cabeça, tá? E quando eu for pagar uma energia, eu viro ela para Rest normalmente. Isso é outra coisa que é importante vocês entenderem. Active Mode é uma carta em pé, como o nosso líder tá ali. E Rest Mode seria se eu virasse de lado, né, a carta. Então beleza, fizemos nosso primeiro turno, colocamos ali a nossa energia. O que eu posso fazer nesse turno? Pagar essa energia para, por exemplo, jogar um Battle Card na Battle Area. Joguei esse Master Roshi, né, esse Mestre Kami, coloquei ele na Battle Area em modo ativo, porque sempre que eu jogo a carta ela está em modo ativo, e lá ele vai ficar por enquanto. Como eu fui o primeiro a jogar, eu não compro, como já sabemos, e também não posso atacar. Então eu só joguei uma carta e eu vou passar a vez, tá? Aí, como faz para jogar em segundo? Vamos supor que esse Vegeta é o segundo player. Bom, ele já fez o Mulligan, né? Olhou as cartas, não quis, comprou outras. Aí, depois que comprou, posiciona as vidas ali na Life Area, como tá agora. E aí vamos começar o turno. No primeiro turno, ele compra uma carta diferente do outro player. Ele coloca um Energy Marker na sua Energy Area. E aí, ele pode colocar a sua energia em Rest Mode. O que é esse Energy Marker? É uma carta que vai ficar ali até você usar ela pela primeira vez. Quando você usa, você tira ela dali, você está pagando uma energia usando ela para isso. E é só uma vez por jogo, tá? Então o player que não começa, ou seja, o segundo a jogar, ele vai ter uma energia a mais em algum momento do jogo. Usou, acabou, tá? E aí, vamos mostrar um turno desse Vegeta. Por exemplo, ele pode declarar ataque, diferente do Goku, que no primeiro turno não podia. E aí, quando você declara o ataque com o Vegeta, ele dá um draw. Então, tem ali escrito when attacking, ou seja, quando atacando, draw one card, compre uma carta. E aí, colocou na mão. Aí, maravilha, fizemos o turno do Vegeta. Só que a gente falou em combate, falou em ataque, só que a gente não falou como. Eu vou usar aqui dois exemplos diferentes. Vou usar o Android 17 como defensor e um Freeza como atacante. Então, quais são as fases do combate? Como funciona o combate? Primeira coisa, eu declaro o ataque. O meu Freeza declarou que está batendo no Android 17. O meu líder Freeza no líder Android 17. Depois que eu declarei o ataque e o alvo, a gente tem os efeitos. Então eu vou ativar os When Attacking do meu Freeza, líder, e eventualmente, se meu adversário tiver algum blocker na mesa, ele pode ativar o blocker nesse momento. A gente vai falar mais do blocker daqui a pouquinho. A partir do momento que estamos em combate, a gente tem a fase de batalha, Battle Step. Nessa fase de batalha, primeiro ocorre a Offensive Battle Step, ou seja, quem está atacando vai combar primeiro e fazer seus efeitos primeiro, e depois quem está defendendo vai combar e fazer seus efeitos. Então, o Freeza atacou, ele vai combar, o Raccoon vai ser descartado da mão para somar 5.000 de poder. Então o Freeza atacando com 25.000. Aí na sequência, a gente tem o Android 17, teve como combo a sua irmã Android 18, somando 10.000. Se nós temos 25.000 batendo em 30.000, nada acontece com o Android 17. E uma dúvida frequente: o Freeza não tinha poder, ele sofre algum dano, acontece alguma coisa? Não. Se eu ataquei, mas não consegui dar o dano, nada acontece comigo, certo? Agora vamos pensar no contrário. Uma outra possibilidade. Nós vamos mais uma vez declarar um ataque, mas agora nós vamos realmente fazer o dano, né? Causar o dano ao Android. Então o Freeza declarou o ataque com 20.000 e o Android 17 não defendeu, ou seja, ele sofre um dano. E aí nós temos a última fase dos combates, que é o Damage Step. O Damage Step é quando a gente resolve o que aconteceu. No anterior, nada aconteceu. Nesse exemplo de combate, o Android 17 tomou um dano. Se ele é o seu líder, você vai pegar uma vida e colocar na sua mão. Outro detalhe importante, essa vida, vamos supor que o atacante era o Freeza e ele tinha Double Strike, ou seja, ele dava 2 danos quando ele ataca. Se ele deu 2 danos, a gente pega uma vida, coloca na mão, pega a outra vida e coloca na mão na sequência. O Damage Step ele é fragmentado. Se eu tomar 2 danos no mesmo ataque, eu primeiro pego um, depois eu pego o outro. Isso mais pra frente talvez tenham triggers de ataque, de dano, então é importante vocês já saberem essa regra. E caso seja um atacante contra um Battle Card, por exemplo, então eu ataquei o Android 17, que é um Battle Card do meu adversário.
o que acontece com ele? Ele vai para drop, ele morreu, tá? Isso caso eu tenha superado o poder dele, tá? Sempre importante lembrar que eu só posso atacar Battle Cards se eles estiverem em Rest Mode, ou seja, se eles já tiverem atacado ou sido usados como blocker, mas que estejam de lado. Se o Battle Card está em pé, ele não pode ser alvo dos meus ataques. Já o líder, não. O líder sempre pode ser alvo de ataque, mesmo estando em pé. Então, vamos para mais um exemplo. Estamos aqui num turno mais à frente, então o nosso Goku aqui vai entrar no turno 5, e aí ele compra a carta, coloca na sua mão, e aí vem a Charge Phase, onde ele vai colocar uma carta na sua energia. A partir desse momento, ele tem 5 energias, e ele vai pagar 2 para jogar o Hit. Esse Hit tem um efeito When Attacking. O que é isso? Quando atacando, ou seja, no momento que ele declara o ataque, eu posso adicionar até uma carta da minha vida para minha mão, para que um Battle Card do adversário perca 5.000. Legal, então eu peguei uma vida, agora meu Goku tem 4 vidas. Se a gente ler, ele tem ali o Awakening, que pode ser deflagrado quando tem 4 vidas. A partir desse momento, o Goku pode dar Awakening. Estamos no meio do combate do Hit, o combate se resolveu, acertei o dano ou não, tudo bem. Eu posso entrar em outro combate, por exemplo. E aí eu declaro, né, eu acabo combando, né, durante o combate, e isso é importante a gente lembrar. O nosso combo, que vai vir para a combo área, ele vai somar esses 10.000, e no fim do combate o combo sempre vai para a drop area. Isso é muito importante a gente lembrar, as cartas da combo área vão para a drop area. Outra coisa, acabou o combate, Goku declarou um ataque, comprou uma carta porque é o alto dele, porém durante o combate ele resolveu que ele vai dar Awakening. Para isso a gente cumpre a condição, que é comprar uma carta, e nós temos o Goku flipando, ou seja, aumentando o seu poder. Durante o combate, a gente pode dar Awakening na nossa Battle Step. Então, se eu estou atacando, é na Offensive Battle Step. Se eu estou defendendo, é na Defensive Battle Step. Bacana. E aí, tanto antes de dar Awakening quanto depois, eu estou na Battle Step, então eu posso combar antes, combar depois. Nesse caso, a gente vai pagar uma energia para ativar um Extra Card. O que é a curiosidade do Extra Card? Quando eu ativo ele, ele vai direto para a drop área, tá? A não ser que, como aquele ali de cima, ele é um field, que eu ativo ele vai para o campo, ele vai sempre ser ativo e colocado na drop. Por que esse field aqui a gente girou ele? Primeiro, quando eu ativo ele, tem que ser na main phase, para colocar ele em campo. Só que ele tem um efeito que é Activate Battle. Durante a batalha, posso virar ele para Rest Mode e dar 5.000 para minha carta em combate. Então, fizemos esse efeito e conseguimos concluir aí o combate. Pessoal, vamos para mais um exemplo. Agora é um momento onde o nosso Goku ainda está com mais vidas, está tudo tranquilo, e eu quero mostrar como funcionaria um ataque deste Battle Card. Por que é importante a gente saber que o combo ele não aumenta o poder da carta? Como assim? O que isso quer dizer? Eu acabei de ver que aumenta, se for que soma. Então vamos lá. Esse Roshi tem 5.000 de poder. Ele está declarando um ataque. Aí eu resolvi combar com tudo isso aqui da minha mão. Cada um dá 10.000. Então esse Roshi está batendo 45.000. Meu adversário vai ter que se virar para segurar um ataque de 45.000. Aí esse adversário ativou uma carta. Kamehameha. Durante o combate, ele dá menos 5 para um Battle Card meu. Lembra do Roshi que tinha 5 e somou mais 40? Ele morre. Por quê? O combo não aumenta o poder da carta. Ele é como se fosse um desempate. É como se fosse outras pessoas, né, vários colegas, dando força para ele. Então, se eu reduzo os 5.000 de poder dele, ele morre. Porque todo Battle Card com poder 0 vai para drop area. Isso é uma mecânica do Dragon Ball. Então, lembrem disso. Aumento de combo power não é aumento de power. E outra coisa importante da gente lembrar. Esse Android 17 está em campo, ele tem blocker. Então, se o meu adversário declarar um ataque e ele estiver em pé, eu posso virar ele para Rest Mode e o ataque é redirecionado para o Android 17. Muito importante lembrar disso, porque os blockers têm que estar em modo ativo para estarem aptos a blocar. E aí, o combate vai seguir todos os estágios normalmente, porém, o alvo de defesa não é mais o líder ou qualquer outro que seja, é quem bloqueou. Beleza? Então, já sabe. Aprendemos a jogar,
temos aí já um norte para jogar esses primeiros eventos, para ganhar aí na sua cidade. E já sabe, bem-vindos ao Fusion World e vamos jogar.